Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso 9. Eu sou o Carlos e do outro lado, como sempre, tenho o Alex. Alex, como é que estás? Olá, Carlos, tudo bem contigo? Também está tudo a andar. Nós estivemos a semana passada sem fazer episódio, tivemos bem, não foi falhas, não foi problemas técnicos, apesar de na outra semana termos tido uns problemas técnicos e quase não conseguimos pôr o episódio fora. Mas pronto, não conseguimos colocar a semana passada, questões pessoais, e agora esperemos voltar. Pelo menos temos, acho que é 2 semanas, não é? Até a próxima A pausa de pausa das seleções. seleções. Exatamente. Portanto, prevê-se que pelo menos essas próximas 2 semanas não haja qualquer problema pessoal que possa impedir essa produção genial de terça-feira, ou de segunda-feira, aliás, mas publicada na terça-feira. E pronto, antes de nada, vamos começar, que temos alguns assuntos para falar. Um, Ao contrário do que nós fazemos habitualmente, que é falar de resultados e de jogos em específico, eu acho que nós falamos há tempos no episódio de uma coisa que gostaríamos de fazer, que era um pouco refletir no que tem acontecido nos últimos tempos, ou até pelo menos esta jornada, e tendo em conta também o que se passou este fim de semana com alguns despedimentos e com os treinadores portugueses envolvidos em vários jogos, uns despedidos, uns finalmente a semana em vitórias, e outros parece que finalmente a entrar no rumo, e também com o Liverpool que finalmente venceu depois de ter um período de jogos um pouco conturbado, também marcado por algumas derrotas. Acho que faz sentido, em vez de nos focarmos em jogos, falarmos assim um pouco no geral. E opá, eu acho que poderíamos começar logo a falar pelo candidato que nós já sabemos que ia ser o campeão esta temporada, e falar um pouco do Liverpool, e não falar assim como é que eu digo, não falar dos resultados, deste resultado do Liverpool, que nós nem sequer conseguimos ver, já estávamos a ver outros jogos em conjunto, por isso nem sequer conseguimos ver esse jogo do Exato. Liverpool. Portanto, nem sequer conseguimos ver esse jogo. Mas no geral, eu queria aqui abordar um pouco este tema, e também, como temos várias coisas hoje, nós não queremos estar a expandir muito neste tema, porque com certeza também expandimos ao longo dos episódios, e com certeza até o final da época vamos conseguir explorar ainda mais. Mas a ideia que eu tinha para explorar de Liverpool era como é que nós podemos, ou como é que o Arne Slot pode consertar o Liverpool. E aqui eu já vou entrar com a minha resposta a isto, porque eu disse há uns episódios atrás, e eu acho que tu vais-te lembrar, que eu disse que isto era o ano de transição do Liverpool. Parece que é um ano que chega um pouco mais tarde do que talvez nós esperávamos, ou na verdade, do, vem mais tarde do que seria pressuposto, vá lá, o que seria expectável, tendo em conta que o ano passado foi o ano zero, ou o ano 1 do Arne Slot. Mas eu até vou colocar a questão de outra maneira para ti. Tu achas que o problema do Liverpool é estar a tentar fazer um Galácticos 2.0, ou há outro problema no Liverpool que nós não estamos a ver, e simplesmente não temos solução também para isso, aparente? É uma boa questão, Carlos. Agora, Galácticos 2.0, não sei se estás a querer comparar ao Real Madrid, se foi a deixa que introduziste do próximo jogo da Champions. Pá, isso Compreendo a foi bem ao analogia. acaso. Bem ao Foi um acaso, mero mas. acaso. Ok, então vou aproveitar essa deixa e vamos seguir a partir daí, que é no sentido de que é difícil o Liverpool conseguir uma equipa de Galácticos em 6 meses. Penso Sim. eu até janeiro, até o próximo mercado de transferências. E torna-se ainda mais difícil a partir do momento que o Real Madrid é muito forte a construir Galácticos. E eu acho normal que o Salah, na sua entrevista rápida ou ao final do jogo, não tenho bem a certeza, ele falou Uhum. naquilo que tu já tinhas vindo a falar e que tu falaste no podcast Transato, que foi uma equipa com tantos jogadores novos, eh, extremamente caros, torna-se Uhum. difícil encaixar numa equipa logo de imediato. Se fossem uma, duas contratações boas, não tão Uhum. sonantes, talvez fossem mais fáceis. Agora o problema é que foram muitas contratações sonantes. É E a isso que eu equipa de digo, que faz Galácticos, lembrar os Galácticos, certo? Porque nos Galácticos, por exemplo, eu nessa altura não via futebol, isto foi só de literalmente passar durante os anos e ir lendo e também vendo um pouco do que era a história, mas pelo menos do que eu sei, se a memória não me falha, também do que as notas do que eu escrevi aqui, é que no Real Madrid o Makelele foi trocado. Penso que foi vendido, depois veio o Beckham, ou foi algo do género. Houve uma troca ali, e basicamente ninguém defendia. O Makelele é que fazia essa exatamente. defesa no meio campo,
tu és um pouco mais velho do que eu, mas se calhar também não tiveste, nessa altura ainda não vias o Real Não, Madrid. já vi o Real Madrid, mas não me lembro muito bem de... Eu sei que também houve uma altura que eles depois tiraram o Makelele, depois veio uns anos mais tarde o Cambiasse para fazer um pouco do que o Makelele fazia, mas aquele meio campo Makelele com o Zidane, aquele realmente era diferente, e eu posso dar um exemplo do quão importante o Makelele é, ou era, tendo em conta o exemplo que tu tens na Premier League. Para mim tem sido dos jogadores que mais expectativa tem criado de haver. E é um jogador do Liverpool, já percebeste, e os nossos ouvintes também provavelmente já chegaram lá, do Chelsea, enganei-me, não é do Liverpool. Ok. Do Chelsea. Estávamos a falar do Liverpool, agora confundem-me. É um jogador da Chelsea, já todos chegaram lá, e os nossos ouvintes agora realmente com a equipa certa, que é o Chelsea, que é o Moisés Caicedo, e acho que talvez no Liverpool e um pouco por todas as equipas na Europa é necessário haver esse tipo de jogador. E a meu ver, o Moisés Caicedo é o novo N'Golo Kanté. Sim, eu acho e que nós não falamos há... um pouco dessa comparação há uns Exatamente. episódios atrás, Acho que foi no episódio 4. mas o que eu queria, onde eu queria chegar era exatamente isso, é que não é que o Makelele não fosse um bom jogador, e claramente era, e tendo em conta também esse bocado de história que nós abordamos aqui, dá para perceber que ele se calhar fazia falta a esse Liverpool, esse Real Madrid. E agora, indo para o Liverpool, eu acho que o maior problema que acontece neste momento foi que tu disseste, que foi jogadores muito caros que depois, se não forem colocados a jogar ou se não começarem a render, vão surgir naturalmente questões, não é? Porque se eu tivesse um jogador que custou 5 milhões de euros e fizer 10 jogos na temporada, e mesmo que seja saindo do banco, opá, ninguém vai questionar porque é que ele só sai do banco aos 85, não é? Como tu se calhar não questionas, por exemplo, se o Conor Bradley ou o Curtis Jones saem do banco aos 85, não vais questionar porque para já, apesar de não terem custo, não são jogadores da formação, portanto nem sequer houve esse custo de ir buscar. Houve custo obviamente a os desenvolver, mas agora se for por exemplo o Verts, ou se for o Isaac, ou se for o Ekiteke, imagina que até agora só tinham entrado os 85, não é? Claramente iam surgir questões, e aliás já surgem bastantes questões quando o Verde se fica no banco por um jogo ou sei lá, não entra ou entra na segunda parte. Portanto, é normal que já surjam essas questões. Portanto, eu acho que na ótica... Ainda por cima o highlight do Virtus esta semana é levar uma cueca na saída da transição. Sim, na saída da defesa. Não, mas a verdade é que esta formação de plantel faz um pouco lembrar o que é os Galácticos, apenas nesse sentido. Ok, nós vamos investir em jogadores muito caros e tentar... eu não sei qual é o objetivo, sinceramente. Eu sou contra, não sou contra. A minha visão de construir um plantel não é pegar nos mais caros e vamos pôr os mais caros a jogar, porque nós já falamos disso. Eu acho que repito isto todas as vezes que nós temos um episódio e falamos do Liverpool, porque eu acho que continua a ser atual e vai ser sempre atual para qualquer formação de plantel, que é nem todos os jogadores vão encaixar da mesma maneira, e eu acho muito complicado tu teres jogadores, por exemplo, só no caso dos três mais caros do Liverpool nesta época, que foram o Verts, o Isaac e o Ekiteke. Eles são jogadores que têm o Verts, sinceramente, e o Ekiteke eu não vi muito, portanto, o que eu observei deles foi highlights, e também agora esta época na Premier League e nos jogos também que o Liverpool fez na Liga dos Campeões, mas são jogadores que têm tendência a descer um pouco para a esquerda. Faz lembrar um pouco o problema que o Real Madrid tinha, talvez a época passada ou algo do género, com o Mbappé e com o Vinícius a querer jogar muito na mesma zona. Ou seja, mas já o Liverpool antes tinha o mesmo problema, que era o Darwin. Diziam que o Darwin descaía demasiado para o lado esquerdo em vez de descair demasiado para o lado direito. Também no lado direito ninguém ia descair porque o Salah estava lá estagnado e o Salah jogava sozinho. A questão é essa. O Salah é espetacular, mas não esqueças que o Salah... E o Salah esta época fez só o primeiro gol ao fim de 9 jornadas. 9 jornadas. 9 jornadas. 9 ou 10. Acho que é 10 jornadas. Acho que estamos na 10ª. É nisso que eu sei. Nós falhamos um episódio da semana passada. Portanto, então à partida são de ser 10 jornadas. É, jornada 10, exatamente. Jornada 10. Peço desculpa. Na jornada 10 fez o seu primeiro gol e chegou aos 250 gols para o Liverpool.
Achas que alguma vez o Salah da época passada ou de há 2 épocas ia demorar tanto tempo a marcar golos? É Eu acho que isso normal, a também equipa não é a mesma, a equipa não é a funciona um mesma. pouco em detrimento dele. Repara, o último jogo não foi o deste fim de semana, foi o do fim de semana passado. O Liverpool perdeu contra o Brentford. Sim, foi nesse jogo, acho que foi nesse jogo. Havia lá situações, houve situações em que o Liverpool, por exemplo, ou mais especificamente o Salah, poderia beneficiar a equipa fazendo um passe ou fazendo outro tipo de ação, ou seja, normalmente seria um passe, não é? Se ele tem a bola perto da baliza, o movimento mais natural que ele pode fazer sem ser rematado será um passe, obviamente. Mas notava-se que ele queria muito rematar e queria muito estar à procura desse primeiro gol. E isso, obviamente, depois funciona em detrimento dele, não é? Porque, no fundo, percebe-se que ele esteja à procura de marcar o primeiro gol e obviamente não vai chegar aos números da época passada, a não ser que haja assim uma coisa de extraordinário, especialmente não vai ser o melhor marcador porque o Alan já vai bastante embalado nessa corrida e dificilmente alguém o Bem que vai ele correu este apanhar, fim de semana. também é verdade e Neste caso a sprintar. vamos abordar isso daqui a bocado. Eu Uh, mas, mas, acho que o mas para Liverpool acabar é uma coisa. Mas para acabar este tema, para nós irmos para outros, tu achas que o problema do Liverpool neste momento é querer estar a encaixar todos esses jogadores na equipa? Ou o problema não é esse? Ou simplesmente que todas as equipas passam por uma fase em que são muito boas e depois uma fase em que são muito más? Qual é que achas que se tivesses que escolher eu? Ou na tua opinião? Na minha opinião, vou usar a terceira opção, que é Uf. não era expectável que o Liverpool, com tantos reforços, sentisse essa quebra natural cíclica de uma equipe. Respondendo de uma forma direta, eu acho que realmente o Liverpool está a passar por o que muitas equipas passam na Europa, não é a primeira nem será a última equipa a passar por uma transição de múltiplos jogadores que atingiram o auge da sua carreira e já ultrapassaram aquela idade, a idade pré-estabelecida, pré-concebida, que o jogador rende mais, que todos os Uhum. dias o Ronaldo mete todos esses jogadores velhos encostados a um canto. Eu acho Uhum. que também não é nada normal é que o Liverpool conseguisse contratar tantos jogadores e a equipa não render por múltiplas razões. A primeira, acho eu que é como aquela que referiste, de sentirem-se obrigados a que os tais reforços caros joguem, quer joguem na sua Uhum. posição ou num sistema tático completamente diferente. E, além disso, o Arne Slot parece-me que está um bocadinho a testar. Eu não Ok. sei se é Sim, normal ele testar especialmente a meio da semana testou um a meio bocado da no semana. jogo da taça, da Carabao, De- onde até foi eliminado. Até foi Foram eliminado. eliminados, exatamente. Eu não sei se eu acho que aí por acaso até foi mais um caso de ok, temos jogadores que precisam de minutos e vamos tentar rodar aqui um bocadinho e ver de que maneira é que se encaixam. Mas depois chega aos jogos da Liga e realmente acho que o que tu estás a dizer é correto. Portanto, Sim, um, mas no final dá tal coisa. O Liverpool tem 10 jogos, 6 vitórias, 4 derrotas, 18 golos marcados, 14 sofridos. Também não é só culpa do ataque por não fazer golos e também é um exagero da falha defensiva. Tu comparas ao Arsenal e ao Manchester City que estão à frente, o Arsenal tem 18 golos marcados e 3 sofridos. Claramente o Raya e a equipa, neste caso as 4 defesas, têm feito um papel excepcional. O sim, Manchester City já se sabe, com a chegada de Donnarumma fez ali uma muralha, tendo em conta, acho eu, que este golo que foi validado contra o Bournemouth não devia ter sido. Acho eu que é ali um bocadinho de falta sobre o guarda-redes, apesar de... E é dentro da pequena área, eu sei que o critério da Premier League é um bocadinho largo, face aos 10 demais ligas europeias, mas depois tens uma uhum, máquina de gols, o Haaland faz 26, ou seja, o Liverpool não sim, foge da tendência. A sim, tendência da equipa da Primeira Liga é mais ou menos marcar e sofrer. E posso continuar, o Bournemouth tem 17 gols marcados e 14 sofridos, o Tottenham foge um bocadinho à tendência, que tem 17 marcados, 8 sofridos, o uhum, Chelsea 18, 11, e chegando até o Manchester United, que vai com saldo positivo só de mais um, tem 17 marcados e 16 sofridos. E tudo isto, a diferença entre o Liverpool e o Manchester United são só 2 pontos. sim, exato. Eu queria só fazer uma pergunta para nós acabarmos aqui esta parte do Liverpool e é uma pergunta, eu quero que seja de sim ou não, porque eu acho que este é tema para nós abordarmos no outro episódio, por Ok? isso é sim ou não, para depois passarmos para o outro. O Liverpool sente a falta do Alisson? Não. Ok. Vou deixar para concretizar no outro episódio porque
Eu acho que temos aqui um tema interessante para falar, porque eu sou da opinião contrária, mas eu não te vou deixar concretizar desta vez, porque Mas também temos. tá bem, eu só vou dizer o não e dar uma micro explicação que é não, porque eu acho que a Ok, defesa está pior do que aquela quando o Alisson jogava. ok, mas há lances em que talvez fosse o Alisson, por exemplo, há um lance no jogo do Brentford, eh, primeiro gol, salvo erro, em que o jogador está 1-1 contra o guarda-redes, o Mamardashvili. Mamardashvili. E se fosse o Alisson, eu nem dei que tu fosses pensar, opá, ele vai defender este 100%. Mas fosse o Alisson, e o Alisson já teve tantos momentos em que se transcendeu quase e conseguiu fazer defesas quase inacreditáveis, que se fosse o Alisson tu ias pensar, pá, se calhar fosse o Alisson ali em vez do Mamardashvili, Ok, podia não ser gol. Portanto, mas eu é mais volto. nesse aspecto. Mas não concretizes porque eu quero voltar a este e quero Eu desenvolver volto mais a outro falar episódio. sobre 14 gols sofridos, não é normal para uma equipa como o Liverpool. Ainda mais, e agora sim, para acabar, ehm, a equipa no top 10 tem mais derrotas, 4 derrotas. Portanto, o Sunderland vai jogar hoje, vai jogar ainda daqui a bocado. Estamos a gravar isto 7 e pouco da tarde. Portanto, o Sunderland ainda pode. Aliás, o Sunderland tem 2 derrotas, portanto, nem sequer vai chegar. Mas de qualquer maneira, todas as outras equipas têm no máximo 3, até o 10º classificado. E o Liverpool lá que tem mais, que não deixa de ser esquisito para uma equipa que raramente perdia o ano passado. Pronto, e agora vamos passar para, antes de passarmos um pouco a falar do City, eu queria passar pelos treinadores portugueses, que esta semana foi houve um conjunto de emoções, I guess, podemos falar assim. Vamos começar talvez pela mais negativa, com o despedimento do Vítor Pereira. Também já tínhamos passado aqui um pouco no podcast, não falamos muito Sim, óbvio. já tínhamos A, antecipado um bocadinho. sim, a verdade é que também não, é quase impossível estar a falar de tudo o que se passa e de todos os jogos, é simplesmente impossível. Apesar de eu cada vez mais tenho visto quase todos os jogos, tirando os jogos das 3, porque muitas vezes nem sequer há transmissão. O que há transmissão das 3 é o do United, que normalmente dá sempre se houver o jogo às 3, porque caso contrário não há transmissão dos jogos das 3. E não esqueci se isto do Wolverhampton, não houve transmissão, não tenho a certeza, porque também acho que foi à mesma hora, por isso não sei. Mas pronto, em relação ao Vítor Pereira, era expectável, não era? Pá, mas acho que é só culpa dele. Não será também culpa de terem construído um plantel fraco, tendo vendido talvez o melhor jogador, um dos melhores jogadores da A Liga e Primeira Liga da certamente época do passada. plantel, o Mateus Cunha. Passa um bocado por aí, não é? Não há muita explicação, não é só o Vítor Pereira, o plantel em si é fraquíssimo, certo? Não acho que Certo, dá muita. venderam também de sair aquele nome difícil de dizer, a defesa esquerda está no Manchester City agora, O o Ait Nouri, Aituri, sim. Aitnuri, Nouri. exatamente. Exatamente. E a ver bem, era expectável porque a equipa não se reforçou como deve ser. Ok, que o Matheus Cunha era um jogador que produzia demasiado para a equipa do Wolverhampton, ou seja, era uma Sim. exceção. Por E ser uma também exceção foi contratado produzia da média acima da do que equipa. era, sim, e do que era expectável para ele até, portanto, salvo Exatamente. erro, expected goals, ele tinha mais 7 golos marcados do que o Goals, expected de goals expected dele, goals, exatamente. dizia. Portanto, claramente uma época, tanto como um Mbeumo também teve, mas pronto, um Mbeumo é outra história. Portanto, Eu acho e que de o bom do Vítor Pereira foi não ter sido realmente relegated. Sai agora com 10 jogos, ou seja, está cumprido um terço da época e sai bem. Mas sabes o que é que eu acho estranho? Não deixa de ser estranho ele ter renovado por 3 anos em setembro. Epá, tanto do lado dele, obviamente o plantel não tem sido reforçado. Não sei se ele tinha esperança que com este plantel conseguisse fazer milagres, porque pá, eh, olha, eu por exemplo, quando o FM saiu, nós por acaso não tive a oportunidade não temos a oportunidade de falar disso, porque o FM saiu na semana que fizemos o último podcast. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando o FM saiu, o beta, que por acaso sai hoje, acho eu a versão. Hoje não. Ontem, para quem está a ver, foi ontem, que é segunda-feira, dia 3, acho eu, ou dia 4, não se esqueci, já tenho o jogo comprado. Pá, eu fui ver o plantel do Wolverhampton, porque eu não tinha noção, pá, sinceramente, eu se vi um jogo do Wolverhampton nesta temporada, fui o máximo. E opá, eu fui ver o Não me plantel, para ver o recordo. plantel. Opá, eu conhecia de lá o Totti, o Strand Larsen claramente vai passar para outro patamar,
porque para o Wolverhampton é claramente mais um caso de ser um Mateus Cunha ali, é um jogador muito acima da média para o Wolverhampton neste momento, e o Wolverhampton também já teve plantéis excelentes, aliás, com o Nuno Espírito Santo na primeira época, chegaram aos que foi ao Sim. 7º lugar, ou algo do género, já tem uns bons anos, Quando realmente. tinha armado a Lusa. Sim, exatamente, Diogo Jota, Ruben Neves, epá, acho que o Bandeira chegou a estar nessa equipa Nelson também. Semedo. Portanto, sim, o Ivan Cavaleiro também penso que Ivan estava nessa Cavaleiro. equipa, portanto, Ou já tinha uma tinha estado. Exato. ou já tinha estado, mas foi Estava o aquela foi Jiménez. fase de construção até chegar a esse patamar. Uma equipa também passou pelo Championship, etc. Mas pronto, a Mas tal olha que acho coisa. que é um padrão. As equipas do Nuno Espírito Santo, sei que ias provavelmente falar nele a seguir, como conquistou a sua primeira vitória. Uhum, E o Nuno Espírito Santo é aquele treinador que precisa de tempo. E acho que o Vítor Pereira é aquele treinador que funciona bem no meio do caos. uhum. Pelo menos Epá, é essa comparação que eu acho, faço. eu O Vítor acho que isso é Pereira, uma boa. quando foi campeão nacional pelo Porto, na sequência da saída do André Vilas Boas, bateu o recorde de pontos também, se não estou em erro, ou igualou. Tem Eu que acho que bater ele esse dia ganhou um com esse campeonato sem acontecimento. perder pontos, acho eu. Ou foi o André Vilas Boas que ganhou, e depois ele foi na época seguinte e também segui com aquela senda vitoriosa. E acho que o Vítor Pereira funciona tendo em conta os últimos anos, ou seja, esse ano no Porto foi uma exceção, mas tendo em conta os últimos momentos dele, nota-se que é uma equipa, que é um treinador que funciona bem numa equipa no meio do caos. Agora, numa equipa Sim, com tempo, parece que o Vítor Pereira não. Parece que sim, ele precisa de sentir aquelas pint no final de cada jogo, de beber com. E também, Acho eu. no fundo também precisa ter um plantel que seja adequado à Premier League. E sinceramente, tu olhas para, por exemplo, eu não devido que o Vitor Pereira, por exemplo, no Nottingham Forest, com o plantel que tem, fosse dar bem, não é? Agora, com o Wolverhampton, opá, o plantel é fraco demais, é fraco demais. Não há outra maneira de dizer isto, é simplesmente é fraco demais. Pá, eu acho que mesmo assim o que ele fez a época passada foi também um pouco fruto de ter jogadores acima da média que carregavam o resto da equipa, mas isto ainda passou, não reforças a tua equipa e cada vez mais tu vês isso. Por exemplo, nós falamos disto, o Sunderland, uma equipa que veio Exato. do Championship e reforça super bem e chegou a estar em segundo lugar. Agora estamos a dizer isto, mas eles estão simplesmente, acho que há 8 pontos do Arsenal. Não vão chegar a primeiro lugar muito provavelmente e até podem descer, mas para um, Mas, mas hipoteticamente, se eles ganharem o jogo 2, saltam para segundo lugar outra vez, Carlos. sim, mas exatamente É que o o City Everton, está o com Sunderland vai 19. jogar em casa, exatamente. O Sim, Sunderland vai jogar em casa. O Everton também tem um jogador que está acima da média esta época, que é o Jack Grealish, ou pelo menos no início desta época. Eu acho que tem o Jack vários, esta Grealish foi época muito tem vários. importante. Sim, mas o O cabeça Iliman de Jai, cartaz, sim. aquele que saiu do Chelsea, que era o nome dele, que saiu do Chelsea, não me lembro agora do nome, tem mesmo desta língua, mas sim, também tem um plantel bastante interessante. Mas isto para dizer o quê? Só para concluir a ideia que eu estava a tentar transmitir, que era, numa liga, nos últimos 3 anos, os 3 que subiram foram os 3 que desceram, certo? Isso não é um padrão que vai acontecer sempre. E se tu não tens, e se tu sendo um CEO, não um treinador, mas sendo um CEO do Wolverhampton, pá, tu não podes, sabendo a quantidade de dinheiro que existe na Premier League, e claro que mesmo descendo tu consegues ganhar bastante dinheiro e tens o pagamento de paraquedas, que é o que eles chamam para as equipas que descem na Premier League, pá, tu tens que construir plantéis todos os anos que sejam muito bons, não é? E é o que o Sunderland fez e é o que todas as equipas fazem. Até o Burnley, repara, até o Burnley, que é uma equipa que das 3 que subiram, era mais fraquinho, apesar de não sofrerem muitos golos, também não marcava muitos golos. E vi uma estatística interessante em que eles ganharam uma quantidade absurda de jogos pela margem mínima, 1-0, quando estavam no Championship. Portanto, se eu não constróis um plantel adequado para a Premier League com o Wolverhampton, não é? Vai acontecer disto. E o Wolverhampton em 10 jogos tem 2 pontos, fruto obviamente de 2 empates. Não há hipótese. E sinceramente eu acho que se eu te disse que o West Ham esta época seria um candidato a descer, não é? Tendo em conta que os três que sobem nós normalmente consideramos, ou pelo menos temos considerado candidatos a descer. Pá, o Wolverhampton nesta época eu acho muito complicado safar-se. E o mais interessante é que estão a falar que o treinador que vai voltar para o Wolverhampton foi quem o Vítor Pereira vai substituir, o Gary O'Neill. Portanto, não deixa de ser um planeamento super estranho. Nós falamos do planeamento do Nottingham Forest aqui algumas vezes,
com aquela mudança de 2 treinadores na verdade, e depois vimos isto no Wolverhampton. Portanto, não me cheira que esta época vão se safar, mas é época longa, estamos à 10ª jornada, portanto ainda faltam 26 jogos, portanto pode acontecer muita coisa. Sim, se ganhar os próximos 20, atenção que ainda. Próximos 20 seria muito bom. Acho que eles assinavam por baixo já, portanto, e acho também quem assinaria por baixo para ganhar os próximos 20 seria Ruben Amorim no Manchester United, que infelizmente já atrasou mais uma vez o Edo Cabeleireiro. Pai, eu digo isto, mas eu estou farto de ouvir-los falarem disso. Na televisão até falam disso. Pai, não tenho problema, eu sei que nós temos um seguidor nosso que até via muitas vezes comenta o podcast e manda mensagem no Instagram, que é o Duarte. Duarte, se estiveres a ouvir, continua a fazer as perguntas que faz ao Ruben, que essas sim são boas. Mas parem de falar no rapaz do United, que ele vai ficar Acho que louco. podes dizer para o canal que ele trabalha, só para Sim, os ele nossos trabalha amigos na também DAZN, sim, perceberem. claro, trabalha na DAZN e tudo. Aliás, em Portugal, se tu quiseres ver Liga Inglesa, nós somos Sim, é com piratas, ele. portanto, ninguém é pirata aqui. Tem que ser na DAZN, e mesmo que fossem piratas, tem que vir na DAZN, Sim. portanto não há muita hipótese, portanto. Mas pronto, falando um pouco também do United, nós não falámos na jornada anterior, em que o United chegou à terceira Inteiro. vitória. E parece que as coisas finalmente estão a clicar um bocado. Este jogo já parece que foi um pouco diferente no sentido de... Eu não julguei muito este jogo, porquê? Porque treinador novo e normalmente, tirando o caso do treinador Ruben Amorim, normalmente quando há treinador novo, os jogadores Sim, tem mostrar alguma uma coisa. estaleca, Portanto, começam a correr mais, sim, etc, etc. eu não vou dizer, ok, este jogo o United já Mas também é mau outra mas é um bocado vez. estranho. O Nottingham ganhou o Porto 2-0 para a Liga Europa e praticamente o jogo foi uma miséria. Ou seja, o Porto leva aqueles 2 penaltis tontos e o Nottingham ganha sem saber. E mesmo assim, este jogo, voltando agora à Premier League, eu não consegui ver o jogo, vi os highlights e os extended highlights, depois estive a ver vários vídeos não só da Zone que coloca no YouTube, que eu gosto muito e devem continuar a fazê-lo, porque aqueles 15 minutinhos no resumo alargado é espetacular. E eu acho que era um jogo claro para o United ter ganho. Não diria que o resultado fosse um 3-2, 3-2 não, neste caso um 2-3 a favor do United, mas claramente podia ter sido um 3-4 ou um 3-5, mas a vitória a meu ver tinha que ser para o lado do Manchester United. Tens aquele remate do Bruno Fernandes que vai ao posto, depois na Ricardo Casemiro não faz nada, tens aquele lance em cima da linha que o Murilo corta a bola, e tal como aconteceu em 2024, foi novamente o Murilo a salvar. E este lance do Murilo, não sei se os nossos ouvintes viram ou se tiverem curiosidade vejam, é que ele está no sítio certo, a bola praticamente bate nele, não é ele, é uma coisa muito estranha. E tantas vezes que o Manchester ganha as carambolas, desta vez não aconteceu. É muito estranho no lance do Morgan Gibbs White, que faz aquele gol de cabeça de uma passividade do Diallo. E são pormenores. O Lammers bem que se estiqueou para tentar tirar a bola no primeiro gol, não conseguiu. Até porque os golos foram sequência rápida, foi no início da segunda parte. Não sei se foi também um pouco de... a equipa veio no intervalo, está um pouco desconcentrada, desleixada. Mas o que eu acho mais interessante, e nós apontamos isto quando o United fez a segunda vitória, e foi naquele jogo contra o Brighton que o United conseguiu voltar e até conseguiu ganhar o jogo. O que eu acho, o mais interessante que eu consigo tirar deste jogo do United é que o ano passado, se este jogo tivesse da mesma feição, ou seja, o United tivesse a perder por 2-1 como esteve a perder, o United se calhar não ia conseguir sequer empatar, ou mesmo que tivesse a ganhar 2-0, não ia conseguir, ou melhor, ia conseguir arranjar maneira de perder o jogo, ou de pelo menos empatar, que ainda acontece muitas vezes. Eu não acho que o problema do United seja quando não tem posse de bola, ou até quando tem posse de bola. Acho que o problema do United continua a ser um pouco a finalização e depender um pouco de algumas finalizações extraordinárias de um Mbeumo ou de Matheus Cunha. Portanto, ainda não há ali o Cesco continua a ser para mim no trade da frente o mais fraquinho, e acho que quem tem sustentado um pouco o ataque
O que também fala também do recrutamento do United, nós falamos deste e é verdade, e quando as coisas são bem feitas temos que... Esta semana saiu uma notícia a dizer que os 3 principais reforços que o Ruben Amorim pediu não chegaram. Agora faço a pergunta, Carlos, será que iam ser reforços ainda mais caros do que estes? Assim, falou-se, por exemplo, do Baleba para o meio campo, que é o médio defensivo do Brighton. E, mais uma vez, nós já falamos disto até dizer chega, não é? O United precisa de alguém para o meio campo. E eu acho que vai ver, não sei se em janeiro, porque em janeiro o mercado é sempre complicado tu trazer jogadores, porque ou vão ser mais caros porque estás a meio da época e substituir o jogador vai ser muito mais caro. Também o próprio facto de tu trazeres um jogador da Premier League, negócios entre clubes da Premier League vão ser sempre mais caros, não é? Do que tu jogares, por exemplo, como um Brentford fazem, que vai buscar jogadores a uma liga, sei lá, a ligas inferiores e consegue pechinchas, vá lá, quase, como quase todos. Há um vídeo muito interessante que eu estive a ver hoje, por acaso, que é do Tifo, chama-se Tifo Football, e eles falam um pouco como é que o método do Brentford funciona e como é inspirado no beisebol. É mais, pronto, eu já sabia deste, mas vi um vídeo hoje por causa de uma conversa que estava a ter no trabalho por causa do beisebol e achei bastante interessante, por isso se quiserem ver, passem no YouTube. E o podcast deles também é bastante interessante, apesar de ser em inglês. Mas isto para dizer o quê? Para voltar atrás, o United, nessas 3 contratações, acho que o Cesco há que tem falhado mais, e acho que nós falamos também um pouco disso aí, e acho que é quase óbvio porque é que tem sido assim, é o que tem contribuído menos, e há ali lances. Não sei se tu não viste o jogo, pois não viste os highlights, não foi? Do United. Pronto, havia ali lances em que o Mateus Cunha tentava fazer 1-2 ou fazer um passe para o Cesco e o Cesco simplesmente não dominava e o Mateus Cunha ficava pior que estragado, ficava louco porque o Cesco não dominava a bola e eu acho que isto também não só tu vês que o nível subiu no ataque, como também a exigência subir no ataque, e eu acho que é destes jogadores que tu precisas quando queres construir uma equipa que tem que ganhar. Agora, continua sem. Eu acho que o produto na frente, quando um Cesco engrenar, se vai engrenar ou não sei, mais uma vez, tu teres um Boma e o Cunha engrenado da maneira que tem engrenado, já é muito já bom. Já tem experiência da Premier League. Eu acho que a experiência da Premier League é muito notória. Acho que é o que faz diferença. Só verdadeiras estrelas eu acho que só verdadeiras estrelas fora da tendência, mas digamos que a linha de tendência está aqui, são os jogadores que andam mesmo muito lá acima. Agora um jogador que anda muito próximo da linha de tendência não... Acho que a Primeira Liga é daqueles casos extremamente difíceis. Eu dou-te um exemplo, posso ser o gajo chato que fala sempre no Ronaldo, mas no regresso do Ronaldo em Manchester, a segunda vez, neste caso, ele acho que fez mais de 20 golos. Agora tu vais ver, sei que estamos a 3 de novembro e tu a dizer isto. Tirando o Haaland, que já vai com 13 golos, não me falha a memória, o segundo melhor marcador da Premier League vai com 6. Sim, mas se tu tiveres 3 pontas de lança, ou extremos, pontas de lança, a marcar mais do que 20 golos na Premier League, 3 significam 60 golos, é um exagero na Premier League. Eu acho que é muito difícil. Acho que é muito difícil. Por exemplo, tu falas... Mas isso é para dizeres o quê? É para dizer que o Cesco provavelmente esta época vai ter menos gols do que o Mbembe ok, do que o Matheus Cunha. Porque não tem experiência Exatamente, mas repara, eu por exemplo, mas repara, eu por exemplo, não me importo, e já disse aqui várias vezes e vou voltar a dizer, o Haaland marca bastantes gols, é verdade, e no fundo os gols são o que importa no futebol, não é? Mas muitas vezes, por exemplo, o caso do Ronaldo que tu falaste, o Ronaldo, apesar de, aí vais este argumento, o Ronaldo marcava muito no United e o problema do United não era o Ronaldo, porque o Ronaldo marcava um gol por jogo e foi o melhor marcador do United nesse ano. Tá bem, mas nós não vamos resumir o futebol a marcar gols, apesar de ser o mais importante. Se um jogador marca 20 gols, não, Alex, se o jogador marca 20 gols, tu não vais-me dizer que só por ele marcar 20 golos tem que está a se encaixar bem na equipa, não é? Tu preferes ter um jogador que marca 20 golos. Aliás, isso não fez grande diferença ao United de qualquer maneira, portanto, marcar 20 golos. A questão é que é essa. Eu estava a querer dizer que o Manchester, com uma equipa má, como tinha com o Ronaldo, e o Ronaldo conseguia marcar 20 golos, sendo um jogador da frente, estamos a comparar pontas de lança naquela situação.
Eu acho que era muito pouco expectável que o Ronaldo marcasse e fizesse o que fizesse com aquela equipa. E agora o que eu estava a tentar Sim. dizer era que com esta nova mudança, com este trabalho de Ruben Amorim, acho eu que se o Ruben Amorim tivesse o Ronaldo atualmente no Manchester ia ser muito diferente. Se tivermos que comparar dessa forma, também acho que digo o mesmo. E o Sesko era expectável que tivesse mais gols, tendo em conta o quinteto de ataque. Tendo em conta os três, ele, o Mateus Cunha, o Mbemba, o Mount, ou quem jogar, o Bruno Fernandes a assistir como faz. Depois tu tens o Amad Diallo, que também joga muito bem e consegue chegar lá à frente bem. E é Chega bem, estranho, mas eu de acho que é estranho. finalizar é A muito finalizar, fraquinho. de vez em quando acerta um gol. Acertou este vôlei, atenção, nós estamos a dizer isto Sim, no mau episódio, porque ele acertou um vôlei, mas exatamente. normalmente a coisa não corre assim não corre tão Não, de feição, Francisco já Judita. houve nos 2 primeiros podcasts que fizemos que ele tentou fazer aquele remate à trivela no ar, à tesoura no ar, e Sim, correu tudo exato. mal. A bola passou sempre, a bola passou E sempre. agora acho que também tens notado uma coisa que o Casemiro, parecendo que não, parece que de repente voltou a ser um box-to-box. Foi aquilo que eu achei. Eu não estava à espera, sou sincero. E Eu não visto o sei quem é Casemiro a que... defender e o Casemiro a rematar, o Casemiro a procurar, o Casemiro a fazer faltas, a sofrer faltas, não sei. Sim, Não consigo encontrar explicação. parece um pouco rejuvenescido, como estava a dizer, parece um pouco rejuvenescido. Até, aliás, ele faz o 1-0 com o cruzamento, que nem sequer deveria Cruzamento? ser canto, mas pronto. Um jogo também um pouco marcado por arbitragens, que não nos compete estar a comentar, mas também um jogo um pouco pobre nesse aspecto. Não o único deste fim de semana marcado por esse aspecto. Mas pronto, sim, em relação ao United, acho que pá, também para passarmos para o outro, que era o último que queríamos falar hoje, Exatamente. que seria o City. Vamos deixar assim do United, pá, vamos ver como é que as coisas correm. Estaremos aqui para a semana outra vez para comentar. Agora, no City, o que eu queria contrastar, para ser o último tópico de hoje, era o impacto que os reforços têm, ao contrário, por exemplo, no Liverpool, o Cherki que voltou de lesão, e parece que criou já uma conexão com o Haaland, fez assistência para 2 golos, salvo erro, o 2 primeiro de golos. cabeça, e o segundo foi um passe ali quase de gênio. Eu não me lembro muito bem como é que foi o lance, mas Exato. houve ali um passe bastante... É o estilo dele, com aquela técnica que ele tem, que é superior a muitos jogadores na Premier League. Pá, é caso para dizer... melhor, não vou caso para dizer nada. Tu esperavas que o City esta época tivesse... Vá lá, ainda está a condição, obviamente, como tu disseste, e bem, mas era expectável que o City fosse dos top 6 a equipa mais perto do Arsenal nesta fase, a tentar disputar o título. Bem, não está bem a Eu disputar, não sempre é? mantenho, eu sempre mantenho a minha opinião, que dizia que ele ia ser entre o Arsenal e o City, e tive vários amigos a dizer o contrário. Toda a gente evocava, enumerava o Chelsea. O Chelsea neste momento está em sexto. Toda a gente também falava no Tottenham por causa do início da época, é fabuloso. E neste momento nem o Liverpool... Atenção que o Liverpool só tem menos um ponto, mas aquilo que tu demonstras em campo, não, eu continuo a dizer, o City é a equipa mais próxima do Arsenal. E atenção que o Arsenal tem feito um início de época formidável. Agora, o City, a meu ver, a partir de agora vai começar a arrebentar qualquer equipa que apareça à frente. Pá, eu acho E que é uma tu, e questão... tu, e tu no último jogo viste um meio campo, que é aquele meio campo estranho, foi um meio Sim, campo com mudou. o Bernardo Silva e o Nicolas Gonzalez, e depois tu jogaste com o Sim. Foden, no Cherki e o Doku. Há quanto tempo tu não vês o Pep Guardiola fazer uma coisa destas? Eu acho que foi o último jogo, não foi o último jogo, ou um jogo que o City perdeu, que pá, o Pepe inventou no meio campo e pôs um meio campo estranho, pôs um 11 na verdade estranho, nem lembro qual é que foi o jogo. Mas eu acho que E foi o eu jogo acho em que o Nico começou de início e estava a jogar que eu tenho a média defensiva, mas tinha um 11 estranho. Eu acho que também está a pecar um pouco para às vezes inventar demais. Não sei se E eu contra o Aston Villa, como teu o Savinho, o Foden, o Reinders, o Oscar Bob, o Wallen. Não sei se foi isso que eles perderam. Nós acho que também tínhamos comentado então é sobre isso. capaz, mas esse jogo não foi esse jogo foi recentemente. Foi Foi recente, que dia aliás. 26 de outubro, está a ver aqui. Então é capaz de ter sido esse. Foi, Foi a 26 de última outubro derrota. foi a semana passada.
Isso foi há 2 jogos atrás, Ok, tendo em há conta dois que eles jogaram a jogos. meio da semana Ah, na ok, EFL sim, Cup. sim, 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 Exato, foi, sim, mas foi o isso. jogo anterior na Premier League. Sim, Eu e agora foi isso também eu não sei achei, se achei ele. bué estranho, bastante estranho, esse 11. E tu acho que Pois, apontaste há tempos que ele inventa, quando ele inventou e quando ele inventa quando muito. ele inventa muito, a equipa perde, não joga bem. Aliás, tu é que apontaste há tempos aqui que ele tinha repetido um 11 em 3 jogos e nesses três Em jogos ele 3 jogos, ganhou, ele ganhou, exatamente. ele ganhou o coisa. Portanto, não sei se também está um pouco a tentar adaptar a sua equipa à outra equipa, porque eu acho que a mentalidade dele antes era sempre nós vamos forçar o nosso jogo na outra equipa, e agora está a se criar um pouco mais na mentalidade de, ok, temos estes jogadores e temos por exemplo, não é estranho tu vês ele mudar os alas, por exemplo, não é estranho haver umas mudanças no meio campo. O que não é muda, obviamente, é quase sempre o Alan na frente, isso raramente muda. Até o guarda-redes mudou, portanto, não sei, eu acho que também há um pouco aqui essa coisa de querer mudar um pouco Eu a acho que filosofia. finalmente ele percebeu que o Guardiola rende mais o central pelo lado esquerdo do que o lateral esquerdo. E o O'Reilly, parecendo que não, acho que aquele Os defesa esquerdo tu não apontamentos. estavas à espera que aparecesse. É tipo o Carreras no Benfica, acho que o O'Reilly vai ser o Carreras. Claro que o Carreras, estou a falar do Carreras, que marcou aquele gloss esta semana, Sim. como muitos já devem ter visto. Mas com o O'Reilly tenho a ideia que ele nem era defesa esquerdo, eu acho que ele era média esquerda, ou era extremo, ou era um ala assim, com Uhum. características mais ofensivas. Quase que lembra aquela adaptação que o JJ fez no Benfica com o Fábio Coentrão, que jogava a extremo bem para a defesa esquerda e tornou-se Yeah. muitos anos no suplente do Marcelo, quando o Mourinho Uhum. depois contratou, foi para o Real Madrid. E acho que finalmente o defesa direito. Eu acho que o defesa direito nunca seria e nunca será o problema do City. E também sei que o White Nuri está lesionado, mas acho que o White Nuri vai perder um bocadinho o comboio para o O'Reilly. Pelo menos é o que Sim, eu eu, acho. E agora eu acho que o que há de bom no City é que também, por exemplo, tem jogadores como o Rico Lewis, que ele está lesionado, eu não tenho era isso que. certeza se Não, está. não. Era isso que eu ia Pronto. falar agora, Carlos. Eu ia dizer que o Rico Lewis é estranho não ser o defesa direito titular e o Matheus Cunha estar a Sim, encaixar. O a- Matheus a- Nunes, desculpem, estar a encaixar pois, lá até porque eu acho, perfeitamente. até porque o Matheus Nunes, o Rico Lewis é o estilo de jogador que, epá, não vou dizer, não vou comparar qualidade técnica nem de inteligência futebolística, mas o Rico Lewis é talvez o mais esperto que o Pep teve estes anos todos de um Philip Lahm, em Ah, termos de sim, ser um lateral direito, gostava não, era instruído a jogar, a por inverter para o meio dentro. campo, por dentro. Portanto, eu acho que é quase, no fundo, isso deve ser um trabalho que já é feito na formação, tendo em conta que o Pep está lá há 10 anos, já deve haver essa formatação de um lateral, ter essa instrução de jogar naquela zona, mas realmente não deixa de ser estranho. E eu sinceramente, eu não acho. O Matheus Nunes, eu sinceramente não achei que tivesse lugar no City. Ainda é um jogador relativamente novo, mas do que mostrou desde que está no City, houve um jogo esta época que simplesmente borrou a pintura toda. E depois, eu lembro-me, lembras-te de uma entrevista, um pós-jogo em que o Pepe, alguém perguntou ao Pepe o que é que ele achava do Matheus Nunes, e o Pepe disse que o Matheus Nunes era dos melhores, era o melhor dos melhores médios do mundo, uma coisa assim. E depois ele disse isso na Flash, e depois na conferência ele disse que já tinha exagerado, que não era bem assim, mas ele queria torná-lo um dos melhores. Já vai a lateral direito, portanto, vamos ver que mais adaptações é que sofre. Mas eu acho que no fundo eu acho que para resumir um pouco este tema do City, acho que epá, eu- no fundo é um pouco também relaciona-se com o Liverpool, que é ok, tens alguns reforços e são reforços que são muito bons para o City, o Reinders, o, hum, como estamos a falar agora, o Cherky. Mas se calhar colocá-los todos ao mesmo tempo na equipa vai servir mais em detrimento da equipa do que propriamente para criar uma equipa harmonizada. E acho que o melhor que tu podes fazer quando tens tantos reforços como o Liverpool e como o City, é introduzindo-eles aos poucos, ou então
eu acho que simplesmente é isso, é introduzi-los aos poucos, tipo, tu simplesmente não podes quebrar rotinas, especialmente no City, que agora apesar de estar a sofrer um pouco mais de também perdeu o Kevin De Bruyne, perdeu o Gundogan, que apesar de ter estado um ano fora, no fundo um ano fora não deve fazer assim muita diferença num jogador naquela idade, porque simplesmente já tem um Eu jogador sei, bem mas acho que formado. o Gundogan não foi muito proveitoso a época passada ele ter vindo. Acho que aquele peso de voltar e ter que assumir novamente fez-lhe um bocadinho de Sim. confusão. Eu acho que se não tivesse saído teria feito, Melhor do teria que fez sido no melhor. Barcelona e continuava Sim. melhor no City. Eu acho que foi aquela pressão também um pouco de quase começarem a renovar o plantel na época passada, que nós sentimos um pouco isso, e também, aliás, eu lembro perfeitamente na época passada estávamos a falar de jogadores como o Ruben Dias e o Bernardo Silva, se calhar estarem a começar a chegar ao... O Ruben Dias acho que nem tanto, mas o Ruben Dias, Bernardo não. Silva talvez a chegar a um, a um O fim de Bernardo é da minha ciclo. idade. O Bernardo é da minha idade. Sim, E mas o Ruben Dias tem 28. pode estar a chegar a um fim de ciclo na equipa, certo? Não é impensável. Repara, no fundo, eu digo isso porquê? Porque, por exemplo, tu podes ser um jogador como o Bernardo, que é um jogador muito bom, mas depois quando se quer encaixar numa equipa como, por exemplo, o Bournemouth, que joga futebol caótico, aliás, foi este jogo, Por desta... isso é que eu disse que este meio campo foi estranho. Este meio campo foi estranho. A Sim, equipa sim, toda foi estranha. A equipa toda mas é toda um conjunto de baixinhos com o gigante à frente pronto para fuzilar a Belusa. Para mim é o sim, resumo. e o que não deixa de ser um pouco estranho, porque cada vez as equipas estão mais físicas e tu tens um meio campo assim. Aliás, isto é um ponto ao Liverpool. Os esforços são todos, apesar do Isaac ser um Altos. pouco alto, o Isaac O é Virtus é alto, o mas por jogador mais exemplo, baixo. o Vertes enquanto. Houve um lance quando o Liverpool jogou contra o Brentford. Que foi esse tal jogo que eu estou a falar. Eu vi esse jogo porque pá, eu adoro os jogos do Brentford e vejo praticamente todos os jogos, só não consegui ver o deste fim de semana. Mas houve ali um lance em que o Virtus foi contra o Nathan Collins, e o Nathan Collins, atenção, tem 2 metros, não Sim. é propriamente um anão. E houve ali um lance em que o Virtus simplesmente se afastou, nem sequer foi ao Um contacto, choque. porque também não sei se pensa, não vou-me magoar por causa deste lance e já meter aqui uma pausa na minha carreira da Premier League, ou no início da carreira da Premier League. Eu acho que eu não tenho dúvidas, por exemplo, que o Virtus, e agora estamos a voltar um pouco ao início daquele podcast, não tenho dúvidas que o Virtus vai ser um jogador, porque a técnica está lá e tu vês que a técnica está lá e tem inteligência para jogar. Mas para tu jogares na Premier League, e isto também se relaciona com o ponto que tu disseste, que é a experiência da Premier League. A experiência da Premier League passa por tu teres capacidade física. Não, repara, ele teve uma queimbra no jogo contra o Brentford, acho que foi contra o Brentford, uma queimbra num jogador. O quão comum é tu vês uma queimbra em 90 minutos de futebol? É muito raro. É muito raro. Só nas fases finais das competições por seleção. Exatamente. Ou, por exemplo, numa Liga dos Campeões, quando já estão a chegar ali a Prolongamento. março, a Exato. abril. Portanto, de resto, na vez é isso. Portanto, há aqui claramente um nível de físico que ele não tem para a Premier League. Eu acho que isto vai se habituar a muitos. Isso, aliás, adequa-se a muitos jogadores. Claro que tu seres um jogador alto, da maneira como as equipas estão a jogar cada vez mais, e como tens visto na Premier League, um futebol mais caótico, que é a antítese do que o Manchester City praticou e praticava durante anos. O Manchester City também tem que optar talvez por ter os jogadores mais altos e mais fortes no aspecto físico, coisa que tu estás a dizer nesse meio campo não vês nada. Safaram-se contra o Bournemouth, que eu achei estranho. Eu vi partes do jogo, não consegui ver o jogo inteiro, ainda não consegui ver quando estão esses jogos assim de estilos completamente ao contrário, gosto de ver o jogo pausadamente, ver o que é que se passa. Mas pensei que ia ser um jogo mais, sei lá, mais atrativo e se calhar até foi, mas eu não vi o jogo, Para mim, portanto eu não tenho os golos foram atrativos. Os dois Não, golos do Haaland, para mim, foram super atrativos. Foram não, finalmente aquele tiki-taka pós-Barcelona que o Guardiola meteu. sim. Três Não, mas gêniozinhos ali à frente. quando eu digo mais, quando digo mais, qual foi o objetivo que eu usei? Já não sei qual foi o adjetivo que eu usei, mas quando eu digo isso é mais no sentido de são dois estilos completamente diferentes. Se tivermos controlar a bola, vamos meter posse de bola, vamos controlar o jogo. O Bournemouth, fiquem com a bola, nós vamos criar caos, vamos disputar bastante bem as segundas bolas e vamos para cima de vocês quando vocês menos esperarem, ou quando esperam, mas é quase inevitável
prevenir esse ataque. Epá, e eu também, sinceramente, mais uma vez, ainda não vi o jogo completo, já tenho ali a repetição para ver. Até pode ter sido um jogo bastante bom, e estar a dizer isto sem ter visto o jogo completamente os 90 minutos é meio injusto. Mas de qualquer maneira, no final de contas, o que interessa aqui é que, e era o ponto, a primeira pergunta que eu te fiz, para mim não era expectável que o City tivesse em segundo lugar, apesar de estar à condição e de serem eles os, neste momento, aliás, os principais adversários do Arsenal é o Sunderland, não é o Manchester City. Se estivermos Se ganhar hoje, a olhar simplesmente para a tabela. Mas, verdade seja dita, e não sei se tu partilhas disto para também acabarmos aqui o nosso episódio, o City mantendo, como é que eu digo? O City mantendo este futebol e mantendo os resultados, não é? E o Arsenal também mantendo. A mim não me parece que o City vá ser quem vá destornar o Arsenal, porque, por exemplo, destornar, como não é bem destornar, porque o Arsenal não ganhou nada, mas numa corrida de hoje, acho que o Arsenal, nesta época, simplesmente vai limpar, pelo menos é o que me parece. A história diz o contrário. Não, já houve duas épocas que o Arsenal esteve à frente e depois no final o City ultrapassou e ainda deu 5 ou 6 pontos de avanço. E numa outra época também aquela do Canaguero, que estavam atrás e acabaram com mais um ponto e foram campeões. Por isso eu estou à espera que no final o Arsenal perca aqueles 2 jogos e o City ganham esses 2 e depois fica em primeiro lugar. Para mim vai isso que acontecer. 2 jogos, não. Achas que o City consegue manter achas que o Arsenal consegue manter? Achas que o Arsenal vai ter uma... Bem, não vai ser invictos, que eles já perderam um jogo. Já perderam um jogo. Mas achas que o Arsenal consegue limpar esta época? Eu acho que não. Ok, vamos ver. Eu acho que assim é bom, porque nós não temos... O segundo classificado, se o Sunderland ganhar, estou aqui a ver, o Sunderland tem 17, vai ficar a 5 pontos do Arsenal, portanto, uma vitória, 2 empates ou 2 vitórias, portanto, não está assim muito desfasado. E também no fundo da tabela está bom, tens 2 pontos, Wolves, 6 Nottingham, 7 West Ham, Burnley 10, depois tens 11, 12, 13, vá lá, tendo em conta que do último até o 10º são 13 pontos, são 3 vitórias e portanto as equipas que estão neste top todas podem perder 3 jogos, portanto pelo menos não vamos ter uma Premier League, não me parece, tendo em conta que estamos na 10ª jornada, não vamos ter uma Premier League aborrecida, que para nós é sempre bom. Mas eu acho que vai ser aborrecida lá para baixo, ou seja, do 16º para baixo, julgo eu que vai ser aborrecida, mas acho que provavelmente vai mudar muita coisa. Sim, até o final tudo muda, portanto estamos aqui a fazer futurologia, é sempre inútil e é inútil, simplesmente é isso. Mas pronto, acho que é tudo, é o tempo que temos para hoje. Alex, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, esta é a tua oportunidade, ou podes-te calar, também não te posso calar, mas não podes dizer mais nada. Eu só vou dizer bons jogos europeus, acho que vai ser uma jornada muito interessante na Champions League. Sim, pena que na terça-feira 2 jogos muito fortes, acho que é preciso ter azar, mas acontece. Sim, isso é sempre... O problema é ter tantas equipas, é que vais ter jogos no mesmo dia e na mesma hora, e portanto sempre, quem perde é quem vê. Mas pronto, é tudo, malta. Como sempre, obrigado por terem ouvido, ou visto também. Nós estamos nas redes sociais Falso 9 Pod, no Instagram, no Spotify, também no YouTube. E é tudo. Na próxima terça-feira estamos cá outra vez, se tudo correr bem. E se não correr bem, vamos tentar pelo menos meter um story ou assim, porque os milhões de vocês que vão ao Spotify tentar ver o episódio e depois não o encontram, deve ser realmente um pouco triste. Mas é isso, malta. Obrigado por verem e até para a semana. E até lá, aproveitem o futebol. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.